Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso canal, e aqui é o quadro Estudando Junto, onde estaremos aqui conhecendo mais um conteúdo da lição dominical. Desta feita, estamos aqui dentro do terceiro trimestre, que tem como tema central a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio à perseguição. O tema em que vamos estar aqui considerando ou conhecendo, no caso, que vai ser tratado de sala de aula, é a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. E no tema aí, na capa, eu coloquei somente a Igreja de Jerusalém. Mas a lição, ela tem esse título aqui. Um modelo a ser seguido. A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Para tanto, nós vamos estar orando, Tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados e queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, e pela esperança, Pai, que temos e que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. E neste momento pedimos, Senhor, mais uma vez a tua bênção sobre mais uma lição dominical, desta feita, a lição 2, Pai, que vai tratar aí do conteúdo que diz respeito à Igreja de Jerusalém como modelo, Senhor, para ser seguido. Ajudando o Senhor durante todo esse período, do conhecimento desse conteúdo, fala conosco. É o que nós queremos, Senhor, desejamos, suplicamos a Ti por tudo, te agradecemos já de antemão, em nome do Senhor Jesus. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A primeira característica, que vemos aqui dentro do conteúdo da Igreja de Jerusalém, modelo a ser seguido, é justamente perseverarmos, amados. Ainda que seja na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, precisa ter perseverança. Nós estamos convictos das mudanças em que já no tempo do andamento da igreja, capítulo 10, capítulo 12, capítulo 13 em diante de Atos já mostra um período ali de 10 anos, algumas mudanças ocorreram, como também observamos, essa questão com respeito às cartas do apóstolo Paulo, para aí trazer ali dar uma reajustada, e trazer aquela igreja, a igreja em si, no seu transcorrer aí, no seu andamento, servindo ao Senhor, algumas advertências, colocar algumas coisas no seu devido lugar. Porém, no princípio, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E nós vemos que a igreja hoje, ela tem sofrido muita mudança. Estamos passando por um período fértil e profético,
né, em que a igreja já não suportará mais a doutrina, muitos abandonarão, né, a característica, né, dos seus fiéis, dos seus membros, com respeito à piedade, com respeito ao zelo pela sua santificação. Muitos já estão fazendo corpo, né, com as coisas deste mundo, diante de momentos circunstanciais. E isso nos entristece, porque quando pensamos que aquele irmão, que aquela irmã, né, realmente é uma pessoa que, a nosso exemplo, pela graça de Deus, é claro, estamos buscando perseverar, estamos buscando manter, né, ali as estacas que Deus já estabeleceu como princípio doutrinário para a igreja, em toda a área, durante o período em que ela aqui permanecer. Então, porém, nós vemos muitos abandonarem, muitos crentes que se mostram mais crentes superficiais, que diante de circunstâncias de momento passam a esquecer de Deus, passam a esquecer do temor a Deus e do tremor a Deus, e acabam agindo como um ímpio, acabam agindo como aqueles que não têm qualquer compromisso com Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porém, fica aqui, diante desse conteúdo, que pela palavra de Deus tem um modelo, e ele precisa ser seguido em todo tempo, em todo lugar. Não esquecendo que o Deus que nós servimos, e que Paulo escreve que nós devemos ser imitadores de Deus, é um Deus que nele é luz e não há sombra de variação. Então, logo, para nós como crentes, não pode haver sombra de variações, irmãos. Que nós possamos tomar cuidado. Não importa se sejamos taxados como quadrado, não importa que se vão querer usar o termo falta de amor, insensibilidade, falta de empatia, quando isso são argumentos em defesa para manter essas pessoas sob a consciência do que elas praticaram, não tinha nada a ver, não tinha nada, né, que poderia comprometer o seu relacionamento com Deus. E sabemos muito bem, à luz da palavra de Deus, que isso não é uma verdade. Porque o Senhor Jesus, ele nos deu e outorgou um legado de cruz para nós como igreja do Senhor. Então, para seguirmos o modelo da igreja de Jerusalém, do seu princípio, nós precisamos negar-se a nós mesmos, dia após dia. E permanecer fiéis à palavra de Deus, ministradas até mesmo por aqueles que zelam pela nossa alma, que são o nosso ministério e o nosso pastor. Verdade prática, a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais. Um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Então a Bíblia, o livro de Atos, traz esse exemplo. Vemos que é o Atos dos Apóstolos, mas na verdade nós vemos que ali o que prevalece é Atos, como diz, e é uma verdade, Atos do Espírito Santo. A igreja de Jerusalém, no seu início, era uma igreja totalmente entregue à direção do Espírito Santo. Por isso é uma igreja que tinha em si uma disposição, que tinha em si um sentimento de resignação e por isso perseveravam. Perseverança fala do aspecto e do perigo das mudanças que nos serão tangível. Elas se apresentarão por vários e diversos fatores. E quando o termo diz no textuário, e perseveravam, fala justamente de romper fronteiras. E no que diz aqui a doutrina dos apóstolos, o que tem sofrido e muito nos tempos presentes,
porém nós temos que permanecer fiel a Deus, com respeito, né, às verdades bíblicas, à ortodoxia bíblica. E para isso nós precisamos dizer não. Vamos tratar com amor aqueles que acabam por seguir doutrinas outras? Com certeza, porque esta é a marca de todo cristão. Porém, compactuar não é estar negligenciando neste legado, nesta exigência ou neste ato normal de cada cristão, na sua vocação, essa palavra que eu queria me lembrar. Esta é a vocação da igreja. Além do mais, temos que amar até mesmo aqueles que estão sobre as algemas do pecado, independente das suas atitudes. Por mais execráveis que seja, ainda assim, dentro da oportunidade que precisemos exalar o bom perfume de Cristo, nós vamos precisar fazer isso. Porém, volto aqui a salientar, isso não quer dizer que precisamos compactuar. Jamais. Demonstrar amor não é fazer corpo ao pecado. Demonstrar amor não é dissimular com respeito à nossa vida prática como cristão. De maneira alguma. Independente de quem seja que venha quebrar, né, e venha romper essa perseverança. Venha romper esse zelo e essa fidelidade à ortodoxia bíblica. Que o Senhor nos ajude. Porque o que nós precisamos e desejamos verdadeiramente é perseverar na doutrina dos apóstolos. Sermos o que somos. Se somos brincalhões, se temos característica diferente, personalidade diferente, amém. Porém, a fidelidade, o temor e o temor de Deus jamais poderemos deixar ou abandonar o temor e o tremor a Deus, de maneira alguma. Porque ocasiões, né, estão aí, né? Estão aí, situações que nós ficamos não estarrecidos, mas ficamos entristecidos por ver pessoas que congregam conosco, que comungam conosco, né, tendo atitudes, né, totalmente anticristã, atitude totalmente carnal. Que não diz respeito a um crente, que tem em si a piedade, que carrega consigo o desejo ardente de servir a Deus em fidelidade e em obediência à doutrina dos apóstolos, a sua palavra. Leitura bíblica em classe, Atos 2, 37 a 47. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração, olha só, perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, ou seja, quase 3.120 almas. É este contingente em que o versículo que nós lemos textuário diz, como nós vamos ler novamente aqui: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, os quase 3.120, na comunhão e no repartir do pão e também nas orações. E em toda a alma havia temor, olha só. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo.
Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse termo aqui é bom esclarecer, quando diz todos os dias no templo, é porque no princípio da igreja, eles se reuniam, antes de ter a perseguição, eles se reuniam ali no templo, que se encontrava em Jerusalém. Depois dos anos 70, e também devido ao calor da perseguição que se levantou contra a igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os irmãos se reuniam em secreto, até mesmo em túmulos, para prestar um culto de adoração a Deus e se crescer no aperfeiçoamento com respeito à doutrina e dos ensinos dos apóstolos, que de então foram os primeiros líderes da igreja no seu início. Depois o Senhor foi dando, né, ali do alto dons, né, ministeriais como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres. Então, naquele tempo existia, estavam fazendo naquele templo a reunião dos santos. Porém, hoje se faz em casas, se faz em locais que se aluga ou terrenos que se compra e se constrói ali um lugar para a adoração a Deus. Por ser a igreja mãe, Jerusalém tornou-se o modelo para demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. Foi o caso ali, né, do primeiro concílio, que está registrado em Atos 15, com respeito aos pormenores que precisavam ali, né, a igreja seguir de maneira como vimos até agora, de maneira unânime, né, juntos no mesmo propósito. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheio do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram padrão para todas as igrejas, em todas épocas e lugares. Uma igreja com sólidos alicerces. Uma igreja com fundamento doutrinário. Essa é a primeira base. Esse é o primeiro ponto. É o que nós precisaríamos nos preocupar quando sendo membro de um ministério. Da igreja do Senhor Jesus através de um ministério. Porque ministérios são muitos que viemos por aqui. Vemos várias igrejas, Assembleia de Deus, determinados ministérios. Como vemos outras igrejas, né, caminhando com Jesus, Deus é amor, porém são ministérios. Porque, como diz o apóstolo Paulo, ministérios são muitos, mas o Senhor é um só. Porém, o que tem que ter como fundamento, e a nós estamos atentos, é a questão da doutrina. É a questão se aquela liturgia, se aquele ensino, ele faz corpo com a palavra de Deus. Porque o apóstolo Pedro, a primeira carta dele, né, aos dispersos, capítulo 4, versículo 11, ele diz: aquele que falar, fale segundo a palavra de Deus. E o que ministrar, ministre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Nós temos que ser como os bereanos. Paulo, como sendo ele, do naipe de Paulo, né, da grandeza, da instrumentalidade de Deus através da vida desse homem de Deus chamado Paulo, apóstolo Paulo, os bereanos ainda assim, após ele ensinar, após ele pregar a palavra, aqueles bereanos ele consultava as escrituras para ver se estava de acordo com a palavra de Deus. Então essa atitude que nós precisamos ter
seguir, porque capítulo 17 de Atos está dentro desse princípio do modelo em que a igreja se seguia. E os bereanos nos dá nos ensina esse exemplo que precisa ser seguido. O Jesus que é pregado é o Jesus à luz da Escritura, à luz da doutrina da cristologia bíblica. Está sendo somado alguma coisa, algo, à fé em o Senhor Jesus? O Senhor Jesus, ele é pregado como o Filho de Deus, como a segunda pessoa da divindade única, de um Deus único? Tudo isso tem que ser avaliado, fora outras doutrinas que precisamos ficar atento, porque o que se tornava sólido aquela igreja, o que fazia daquela igreja um terreno fértil para que os milagres acontecesse, era justamente o zelo da igreja, era justamente a perseverança daquela igreja em estar submissa em tudo à direção do Espírito Santo. Então o terreno ali era fértil de tal maneira, como no texto que nós lemos, o milagre acontecia, vidas eram alcançadas pelo Senhor. Por quê? Porque eles tinham como alicerce, né, a doutrina dos apóstolos, o ensino concernente, né, à vida da igreja pertencente agora, então, à nova aliança. Uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender ao céu, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. É exatamente isso que o livro de Atos diz da primeira igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é Atos 2, não é letra Z, que foi um erro, né? Atos 2, 42. Observe que está um Z repetido ali, que deve ter sido um erro de teclado. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã, olha aí, quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. O modelo não é o líder da igreja. O meu modelo não é o fundador da igreja, das igrejas da Assembleia de Deus. De maneira alguma. O meu modelo não é o meu pastor atual, odierno. O meu modelo, ele é Cristo. A não ser que o meu pastor, eu veja nele o caráter de Cristo. Como Paulo lhe chamou os irmãos a imitarem a ele. Ele diz, sede meus imitadores. Agora olha o que Paulo diz. Como eu sou de Cristo. Se não há esta semelhança, se não há este reflexo, se não há esta reverberação com respeito a este caráter de Cristo, então não devemos seguir. Devemos nos prevenir, estar atento. Segundo, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeiro ponto, a igreja de fundamento ordinário. Segundo, está aqui a base desse fundamento. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo grego didache, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo. A igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. A maioria dos intérpretes entende que
A palavra grega koinonio, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem um sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. A mesma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração. A igreja de Jerusalém orava, assim Pedro e João foram ao templo na hora nona de oração. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração, e a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. A igreja de Jerusalém, como modelo para nós, era uma igreja unida. É o que nós deixamos muito a desejar, porque observamos que para fazer um evangelismo, para prestar um culto público, um culto ao ar livre, não existe um corpo, não existe aquela comunhão, aquela unidade com respeito a esse propósito, que é uma vocação e um mandamento do Senhor Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quando se estabelece um trabalho de culto a livre, vemos ali pouquíssimo número de irmãos, raro número de irmãs para prestar aquele culto a livre. Quando a congregação, os irmãos não aparecem, o próprio pastor não aparece, né? É aquele grupo estabelecido pelo ministério para fazer aquele trabalho. Mas o ID do Senhor Jesus, ele não estabeleceu para um grupo seleto. O ID do Senhor Jesus é para todos que pertencem à igreja. Aqui diz que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no repartir do pão e nas orações. E, por certo, no comprometimento dos trabalhos a anunciar o evangelho. Tinha um trabalho, era para o Senhor Jesus, era para manifestar publicamente o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali estava a igreja. Ali estava a igreja. Então, o que nós vemos hoje é que a igreja ela tem sofrido fragmentações. Hoje a igreja em si, ela tem departamentos. E aquele departamento, quando não tem, se cria um departamento para aqueles meia dúzia de irmãos, 10 irmãos, for fazer o trabalho evangelístico. Ou quando se faz o evangelismo, se marca ali antes de um culto de congresso, momento que à noite vai ter o congresso, então durante o dia se faz o evangelismo para naquele momento, né, buscar, convidar muitas pessoas para estar presente naquele congresso. Quando à luz da Bíblia, o ID teria que ser algo contínuo, não dependendo de ocasiões especiais. E aqui eu estou falando uma realidade que todos nós somos testemunha. Quanto à fragmentação da igreja, em respeito a este modelo, deixamos muito a desejar. Observe o que eu disse. Desejamos, eu me incluo dentro dele. Desejamos muito a desejar. E isso também em tantos outros aspectos, né? Como de respeito também à questão da santificação, né? Dos usos e costumes dentro, que estejam fundamentados na palavra de Deus, não mandamento de homens. Então isso é bom deixar aqui bem claro, mas o que a palavra nos chama a nós tomarmos nosso vaso em santificação. Está falando ali em separar-se do pecado. Em separar-se do pecado.
Então vamos prosseguir aqui. Segundo ponto, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. O batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças do Senhor Jesus e que era um dos principais símbolos da fé cristã. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um ritmo de entrada para a nova vida em Cristo, que era um ato de fé e compromisso com Deus. Não era primeiramente com o ministério, não era primeiramente com o corpo ali de membros, era primeiramente com Deus. Porque o pastor perguntava: crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? O candidato ao batismo, ele respondia: sim, creio. Promete o compromisso, promete ser fiel todos os dias da sua vida? Ele dizia: sim, prometo. Adiante dessas duas confissões, o pastor ele diz: segundo a vossa confissão pública. Pública por quê? Porque ainda que esteja no âmbito da igreja, às vezes é até fora, num rio, né? Como nós vemos, mas tem vezes que tem muitas igrejas que já tem o seu tanque batismal. Mas é público porque tem ali os irmãos, tem os convidados, parentes, né? E o pastor diz: segundo a vossa confissão pública, eu vos batizo. Então, porque ele crê e porque ele se compromete a permanecer fiel à compreensão de que somente Jesus, ele é unicamente suficiente para a sua salvação. Não é o que aquela pessoa venha a ser ou praticar em seguida que vai condicionar ela aos méritos da salvação, mas somente o Senhor Jesus. E o pastor ele conclui: segundo a vossa confissão pública, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque é uma ordenança do Senhor Jesus. Porque ele vai ir às nações, ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali era, né, uma ordenança como deveria ser. Aqui, quando a Bíblia diz foram batizados em nome do Senhor Jesus, trata-se ali de uma pregação, e na sua maioria ali eram judeus. Então eles disseram, o batismo em nome do Senhor Jesus era para que eles assumissem, né, e mostrassem através desse arrependimento, que eles estavam se arrependendo, e perguntaram o que faremos, em reconhecer aquele que eles negaram. Aqueles que, por negarem, eles pediram a crucificação. É só observar o texto da pregação de Pedro. Porque ele diz: e vós o penduraste no madeiro. Está falando ali para a questão dos judeus. Então a Bíblia tem os abismos, como já dissemos aqui pelo canal. Tem um abismo histórico, tem um abismo geográfico, tem um abismo cultural, tem um abismo linguístico. Então, ali, Pedro estava tratando, na maioria daqueles crentes, que eram judeus. Porém, foi o Senhor Jesus que deixou ali a forma batismal. Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diante disso, esse foi aí o primeiro batismo, símbolo cristão, ordem do Senhor Jesus. Então o batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada à nova vida em Cristo. Mas para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que a sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo Jesus. Segundo, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a outra ordenança dada pelo Senhor Jesus, que foi observada pela igreja de Jerusalém. Perseveravam no partir do pão. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Donald G., um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que quando tomada correta a ceia, leva a igreja ao próprio coração de sua fé.
ao próprio centro do Evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão. Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. Hoje, sabemos que cada ministério, né, estabeleceu ali um princípio em se participar desse memorial, né? Igrejas que fazem primeiro sábado do mês, outras segundo sábado do mês, e assim por diante. Como é o meu ministério ali que sirva ao Senhor, as congregações é no quarto domingo, enquanto a igreja sede reúne a todos no segundo sábado, e isso aí é um critério de cada um, e é desta maneira por mês, porque hoje já não tem essa condição, justamente pelo crescimento, por vários fatores, né? Que, que envolve essa questão da participação de ceia, da realização deste símbolo e deste memorial, e por isso ela já não é feita todos os dias, quando na ocasião do princípio da igreja, já essa condição já era uma condição favorável. Terceiro, uma igreja modelo, uma igreja reverente e cheia de dom. É dito da igreja de Jerusalém, cada alma havia temor. A palavra grega traduzida como temor é phobos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Respeito pelo sagrado. O lugar em onde cultuamos a Deus é um lugar sagrado. A Bíblia que temos em nossa mão, ela é sagrada. Os hinos de louvor que entoamos são sagrados. Tem que haver temor, reverência com esses e tantas outras ocasiões. Não podemos, né, agir como escarnecedores, como zombadores, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios. E fazer chocarrices com hino de louvor. A exemplo de muitos estão fazendo hoje em dia. Né? Faz um casamento ou uma festa, né, com a música ambiente de louvor e se dança. Né? O hino é de louvor, mas estão dançando. Isso é chocarrice, isso é desprezar, é uma irreverência às coisas sacras de Deus. Havia um forte sentimento da presença de Deus, havia um clima da presença do sagrado, do que é santo. O mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor mandou tirar o sapato dos pés, porque o lugar é terra santa. Precisamos aprender que a primeira igreja, não podemos perder o respeito do sagrado. Lucas destaca aqui muitas maravilhas, sinais que faziam pelos apóstolos. Sinais e maravilhas são a mesma palavra usada pelo apóstolo Paulo para se referir ao dom do Espírito Santo que se manifestavam em suas ações missionárias. Os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva. Segundo subponto, uma igreja acolhedora. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso fala daquilo que nós tratamos um pouco atrás. Tinham tudo em comum. O alvo, o interesse. Não havia particularidade com respeito à convivência cristã, ao ato de fé e o exercício, melhor dizendo, desse ato de fé. Não. A igreja estava reunida e escutava do apóstolo ali determinada situação, determinados trabalho, todos estavam juntos, em comum. Tudo tinha em comum. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. Nossa tendência é nos fechar em nosso mundo, deixar de fora que achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo.
Uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Louvando traduz o verbo grego aineo. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento do Senhor Jesus. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta formosa do templo. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. Concluindo, vimos nesta lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em nossas lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Um abraço a todos e até a próxima programação. Amém? Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa presença, pedimos seu perdão dos nossos pecados e queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, nossa volta. Senhor, faz isso, nos ajuda, Senhor, a seguirmos esse exemplo. Desejamos, Senhor Pai, seguir este modelo. Nos guarda do desvio doutrinário, nos guarda, Senhor, de desprezarmos o ensino em que recebemos do nosso ministério, do nosso pastor, mas que possamos perseverar junto, ó Pai, que haja em nós o ânimo, Senhor, de compartilhar, de participar, Senhor, dos trabalhos que são feitos, principalmente aqueles que visam proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, Senhor, e já te agradecemos por tudo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.